Mensagem do Marco não, né? Parte da aula mesmo. Aí fica divididinho. Eu mando os links para vocês em sequência, beleza? Que aí eu acho que já facilita. Eu já estou até aprendendo essas coisas de dividir as coisas. Olha que beleza. O negócio vai, ó, sapecar bonitinho. Então, vamos lá. Pessoal, na semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu dar aula por conta desse ciclone que teve aqui. Mas a gente ia falar das principais doenças fúngicas que a gente tem, principais fungos de importância na medicina veterinária. O que a gente vai falar hoje, os fungos que nós vamos falar serão quais? Os dermatófitos, os da família dos aspergilos, as leveduras, os dimórficos, entre outros fungos. Hoje nós vamos abordar sobre os dermatófitos. Todo mundo, eu espero que já tenha ouvido falar alguma vez desses fungos dermatófitos. Se não, vai conhecer hoje. Vou chegar assim para vocês, ó. Fungo dermatófitos, alunos, fungo dermatófito. Está apresentado. Então, vamos lá por parte. Esses fungos são fungos que tem em todo mundo. Não é aquela coisa que tem só em Araquari, só tem em Joinville. Não, ele tem em tudo quanto é canto no mundo, excetuando áreas gélidas, como, por exemplo, Antártida, essas coisas, que não tem matéria ali para sobreviver. Mas se tiver animais lá, pode apresentar esses fungos lá também, beleza? Seu modo principal de invasão tecidual são por tecidos queratinizados. O principal exemplo que a gente tem é o quê? Pelo, unha e cabelo são os principais que a gente tem como tecidos queratinizados que são invadidos pelos fungos dermatófitos. Até aí tranquilo, né, pessoal? São mais de 30 espécies de fungos dermatófitos reconhecidas, ou seja, é bastante espécies. Mas eles são conhecidos como os deuteromicetos. Vocês lembram que eu comentei dos basidiosmicetos, ascomicetos, isso na primeira aula de microbiologia com vocês. Ou fungos imperfeitos, que essas classes que eu comentei, basidiomiceto, ascomiceto, zigomiceto e etc., eles são maneiras de classificar de acordo com a reprodução, correto? Nesse caso, como as características de reprodução não são bem definidas ou conhecidas ao certo, eles não têm sua classificação. Por isso, eles são chamados de deuteromicetos ou fungi imperfecti. Beleza? Até aí, de boa para todo mundo, né? Isso nós já estamos falando do dermatófito. Os 3 gêneros principais que a gente tem dos fungos dermatófitos são quais? O micrósporo, o tricofíton e o epidermofíton. O epidermofíton, eles são fungos mais antropofílicos. Isso eu vou falar mais para frente, vocês vão entender. Desses, os artrósporos, que são os artraconídeos, são as formas infecciosas associadas à invasão tecidual. O que são esses artrósporos ou artraconídeos? E eu escrevi errado ali. Eu estou com essa mania de escrever esse negócio errado ali. Sem pesquisar no Google aí, o que vocês me falam que seria esse artraconídeo? Essa imagem aqui já dá um exemplo. O que vocês sugerem disso aí? Hein, pessoal? Vamos dormir, não. Sei que a aula já está longa. Essa imagem aí, o que parece essa imagem? Isso aqui não seria uma IFA? Hein, pessoal? Opa, deixa eu voltar aqui no negócio aqui. Então, são fragmentos de IFAs que são responsáveis pela associação, pela invasão tecidual. Vamos pegar aqui, a IFA tá bonitinha aqui, ó. Desenhar aqui em cima, bastante septos. Conseguiram ver aí? Cada fragmento desse aqui, ó, ele se solta, igual tá nessa imagem aqui, ó. Cada fragmento solto desse aqui, cada bolotinha desse é um fragmento da IFA, um septozinho ali, e vai acontecer o quê? Isso que vai
ter a sua forma infecciosa, sua invasão tecidual. Entenderam isso? Então, vamos para frente aí. Esses artraconídeos que a gente estava comentando, esse aqui é letra... Ah, não, é com I mesmo, e eu estou confundindo toda hora. Isso é falha minha mesmo, que quando eu cismo com a palavra que é grafia de um jeito, é a mesma coisa de eu cismar que a palavra você é com 2 S. Se eu cismar até eu mudar de ideia, demora um bocadinho. É só um exemplo, mas é com I mesmo. Em condições ideais, esses artraconídeos, ou seja, esse fragmento da hifa ali, pode ficar viável por mais de 1 ano. Imagina, um pedacinho de uma hifa pode ficar no ambiente ali viável por mais de 1 ano. E o que isso pode fazer? Principalmente para os pequenos animais, infectar outros animais. Entenderam isso? Esse é um exemplo. Durante 1 ano. 1 ano, aquele pedacinho solto lá de fungo vai ficar vivo ali, podendo infectar, que ela é a forma infectante do fungo ali, em poucas palavras. Perfeito? Esses fungos, os fungos dermatófilos, geralmente eles têm uma necessidade alimentar, nutricional, para fazer um cultivo muito curta. A maioria deles são cultivados em quê? Em agar, sabor. Vocês já tiveram alguma experiência com agar, algo do tipo, ou não? Então, essas coisas é bom questionar, porque, tipo assim, para a gente fazer a aula prática, seria interessante a gente ter esse conhecimento. Mas eu vou sentar com a Marlise ainda nessas férias, nessas pseudo-férias nossas aí, para a gente definir como que a gente pode fazer isso. Nem que eu vá para o laboratório lá e a gente vai fazendo tudo junto, ao vivo, a aula lá, sabe? Mas isso a gente vai conversando aí. Mas o fungo, ele é a base de dextrose. Dextrose é um carboidrato e o saburô é o nome dele. Esse água é o que é utilizado na maioria das vezes para quê? Para o crescimento de fungos, beleza? Para a cultura de fungo. E para a gente separar qual fungo é qual fungo, a gente tem que ver o quê? A morfologia dessa colônia, o formato dessa colônia, a cor dessa colônia, a estrutura formada por essa colônia, isso tudo que vai fazer o quê? E também o tipo de macroconídeo, que é a porção assexuada ali também da reprodução desses fungos, produzidos para identificar. Cada espécie fúngica tem uma característica diferente de crescimento, seja de tempo de crescimento, seja de coloração de crescimento, seja de temperatura ideal. Entenderam isso, pessoal? Essa discrepância que tem em cada espécie para a gente mudar uma a uma? Então, joia. Então, vamos lá. Uma das coisas também que a gente tem que ter em mente é o quê? O habitat usual desse fungo. Os fungos dermatófilos ele pode ser classificado com base nos seus hospedeiros preferenciais. O que seria isso? O habitat, onde ele vai viver com uma maior frequência ali. Se a gente tem um fungo geofílico, ele está correlacionado com o quê? Com o solo. Em material queratinoso que está em decomposição lá no solo. Pode ser o quê? Pelo, pode ser pena, pode ser pele. Tudo que é de queratina e está no solo em decomposição vai ser colonizado por quem? Pelos fungos geofílicos. O prefixo geo é igual geografia, que é estudo da terra. Aliás, geografia não, grafia é de escrita. Geo quer dizer terra, se fosse geologia seria estudo da terra. Entenderam isso? No caso de zoofílico, zoo, quando a gente vai no zoo, é o quê? Zoológico. Ou seja, todo zoológico tem esse fungo. Não, é relacionado a animal. E antropofílico tem a filia por quem? Por nós humanos. Antropocêntrico, antropologia, pelo homem. Isso mesmo, pelo homem.
É, Então, a gente pode separar os fungos dessa maneira também. Olha essa. Ah, não, achei que a tabelinha estava ali, mas não está. Espera aí. Os demais. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei coisa demais. Esses fungos, que são patógenos obrigatórios, são incapazes de replicar no solo. Esses fungos, como por exemplo os zoofílicos e os antropofílicos, eles não fazem o quê? Não se multiplicam no solo. Eles precisam de uma matéria viva ali para ter essa multiplicação ali, esse crescimento. Entenderam? Que ali nesse hospedeiro vivo vai ter uma temperatura mais elevada ali. Joia? Que é uma temperatura ótima de crescimento. Dos geofílicos vai ter uma temperatura X, vai crescer naquela temperatura. A existência desses patógenos, de dermatófilos como patógenos, está ligada ao quê? À incapacidade de reprodução sexuada. A reprodução sexuada seria a junção de um. Gente, eu estou com a palavra na cabeça, esqueci. Vocês lembram da formação do cogumelo que a gente tinha uma célula haploide e outra haploide que formava uma diploide, que tinha essa divisão, que tinha aquela mitose, meiose, aquelas coisas que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás. Então, no caso dos fungos dermatófilos, não tem essa reprodução dessa maneira, não tem essa forma sexuada, apenas assexuada, que é através dos artroconídeos ou dos esporos gerados nos macroconídeos. Entenderam isso aí? Que isso é um pouquinho confuso. Eu mesmo desconstruí na minha cabeça aqui para explicar para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos repetir. O que acontece na reprodução dos cogumelos lá, dos basidiomicetos? Vocês lembram que tinha hifas haploides que juntavam com outra hifas haploide. Deixa eu ver se eu acho só o vídeo aqui da reprodução do cogumelo, que aí eu coloco para vocês entenderem isso aí. Produção basidiomiceto. Deixa eu ver aqui, reprodução do cogumelo. Eu vou voltar aqui e vocês vão entender isso aqui de novo. Ó. Deixa eu ver se esse vídeo também é bom, né, pessoal? Tem uns vídeos que a gente vê no YouTube que vocês falam assim, eita, estão conseguindo ver aí, né? Em um basidiomiceto, o cogumelo, por exemplo, o champignon. Inicialmente, temos hifas monocarióticas, ou seja, hifas com um único núcleo. A fusão de duas hifas com um núcleo originará uma célula com dois núcleos, que constituirá novas células com dois núcleos. Teremos, então, a partir daqui, todas as células com dois núcleos, formada pela plasmogamia de hifas com um único núcleo. Essas hifas constituirão um micélio vegetativo, ou seja, que não tem função reprodutora. Sobre esse micélio vegetativo, cresce um micélio reprodutor, ou seja, hifas com função de reprodução. O cogumelo, também chamado de corpo de frutificação, é, na verdade, a parte reprodutora do cogumelo. Embaixo do cogumelo, nós temos saliências, projeções, chamadas de basídeos. Dentro do basídeo jovem, como era de se esperar, encontramos uma célula dicariótica, característica do grupo dos basidiomicetos, ou seja, todas as células de um cogumelo têm dois núcleos. Vemos aqui a fusão desses dois núcleos, fenômeno de reprodução sexuada chamado cariogamia. Temos então um basídio com núcleo diploide. Esse núcleo diploide sofrerá a primeira divisão meiótica, originando dois núcleos haploides. Mais uma divisão meiótica, segunda divisão da meiose, e teremos 4 núcleos haploides. Esses núcleos haploides estarão contidos dentro de uma estrutura semelhante a uma mão, onde os esporos parecem unhas.
Esses esporos contidos no interior do basídio são chamados basidiósporos. Basidiósporos, esporos do basídio. Esses esporos são eliminados pelo cogumelo, caindo no solo, em solo com material orgânico, constituirão hifas mononucleadas, como vimos anteriormente. Essas hifas com um único núcleo se funde, é a chamada plasmogamia, formando células dicarióticas, característica do grupo dos basídios micetos, fechando o ciclo. É importante salientar que o cogumelo, o corpo de frutificação, é somente a parte reprodutora do fungo basídio miceto. Essa é a parte da reprodução sexuada que eu tinha comentado com vocês. Só voltar para a nossa apresentação ali. No caso dos fungos. Opa, só esperar voltar. Voltou. No caso dos fungos dermatófilos, não tem essa reprodução sexuada, essa divisão ali, essa meiose semelhante aos basidiomicetos. No caso, a multiplicação será através daqueles fragmentos chamados artroconídeos, que são fragmentos de hifas que vão infectar outros e vão ter esse crescimento ali. É uma forma assexuada. Isso aí agora vocês entenderam, né? Então, ótimo. Esses dermatófilos vão crescer em estrutura queratinizada e raramente vão produzir macroconídeos, mas eles apresentam esses macroconídeos também. Contam apenas com a produção de artrósporo e para a sua reprodução. Os macroconídeos, que seria o corpo de frutificação, tudo isso entre aspas, ele é produzido, mas não tem essa reprodução por eles, e sim pelos artroconídeos, pelos artróporos ou artroconídeos que eu havia comentado com vocês. Joia? E cada espécie zoofílica, ou seja, a gente vai ter os geofílico, zoofílico e antropofílico. A gente vai ter também, dentro do zoofílico, cada espécie. Por exemplo, o cachorro. O cachorro vai ser um, o gato vai ser outro, o cavalo, outro. Cada espécie vai infectar um animal de preferência. Beleza? Essa tabelinha aqui, olha para vocês, os principais fungos que nós temos aí na natureza, né? Dos micrósporos, dos zoofílicos aqui, vamos pegar mais fácil, né? Microsporum canis, o Gallinae, que é de galinha, tem o nano também, que é referente a suínos. Aí temos o Trichophyton equino, que é de cavalo, bem de boa. Trichophyton mentagrophytes, também muito tranquilo. E o Trichophyton verrucosum, que é de bovinos. Tá aí, tá de boa. Esses aqui, esses dois aqui de pequenos animais, esse aqui de galinha, de cavalo e de vaca. Esses são exemplos. Esse Microsporum coquei, gypsum, o gypsum, por exemplo, ele é comum ser... O fungo ele não tem uma predileção isolada. Ele, mesmo sendo geofílico, ele pode, alguns, infectar os animais. Entenderam isso? É o caso desse gypsum. Esse gypsum ele infecta roedores, por exemplo. O persicolo, o cime, o nano, que eu havia comentado com vocês, que infecta suínos. Aí temos também o grupo antropofílico, que a gente vai ter esse epidermofito flocoso, micrósporo alduane, ferrugene, tricofito rubro, tricofito schoilene, uns nomes sempre complicados, né? Isso a gente classificou de acordo com o habitat usual, mas ele pode infectar, ser um patógeno para outros filos, por exemplo, zoofílico, geofílico ou antropofílico. Entenderam isso, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar continuidade nisso aí. Agora, que entra a parte mais, assim, da aula para vocês entenderem mesmo
que se nós tivéssemos a cultura e tal em mãos de todos esses fungos, ia ser interessante para a gente avaliar isso aí certinho. Mas, como a gente não tem nem no laboratório lá, e estamos também sem acesso lá, nós estamos aqui na frente, todo mundo no tete a tete aqui com o webcam, etc. O que a gente tem? A gente temos fotos. Aí o que a gente faz? Vocês lembram o que é o anverso e o reverso? Ou não? De uma placa de Petri? Responde aí, senão eu explico rapidinho. A gente tem... Aqui nessa imagem aqui dá para... Deixa eu ver se na outra dá para ver melhor. Numa placa de Petri, igual tá essa imagem aqui, ó, essa parte que a gente está vendo por cima é o anverso. A partir do momento que a gente olha o verso disso aí, é o quê? O reverso. Simples assim, entenderam? O que eu vou mostrar para vocês são as características do fungo que a gente vai ver na cultura. O que a gente diferencia esse fungo direitinho? No caso, esse aqui é o Microsporum canis. O anverso dele, ou seja, a porção de cima ali da placa, está sobre o agar ali. O que a gente vai ver? Um crescimento branco amarelado, que é o que a gente está vendo aqui por cima, e com uma periferia alaranjada. Tá. É meio difícil de ver isso, mas eu vou mostrar outra imagem, vocês vão ver. No reverso dele, pode apresentar esse laranja amarelado ou um marrom alaranjado. Tem diferentes cepas, diferentes tipos de fungos da mesma espécie que vai apresentar algumas cores diferentes. O crescimento do fungo Microsporum canis, aqui ele diz que 50 milímetros em 10 dias. Eu colocaria em 15 a 20. Isso é conteúdo de livro, pessoal. Opa, de livro. Mas de prática minha, que não é muita, mas pelo menos noção todo mundo tem, o que a gente vê? O crescimento de fungo de Microsporum canis, pelo menos 2 semanas aí, para ter um crescimento de 3 milímetros, 3 não, desculpa, de 30 milímetros mais ou menos. Pouca coisa, ele é um fungo de crescimento lento. Outra coisa que é importante também do Microsporum canis, a temperatura de crescimento desse fungo. Ele é muito termossensível. Isso vocês vão ver quando estiverem fazendo doenças no semestre que vem e falar do caso das inflamações causadas pelo Microsporum canis. Locais onde está inflamado, o que acontece? A temperatura aumenta. Ou seja, o fungo que está em volta daquela região inflamada ali, ele morre. Por quê? A temperatura é elevada. Entenderam isso? Responde aí rapidinho se entendeu ou não para a gente dar linha, pessoal. Então, joia. Então, as cores que a gente tem é um branco amarelado com periferia alaranjada e um laranja amarelado com um marrom alaranjado. Cores complicadas, né? Olha esse aqui. Esse é um meio de cultura utilizado dentro de um tubo de ensaio, ou seja, com água saburô dentro de um tubo de ensaio. Aqui a gente está vendo o anverso e aqui o reverso. Um branco amarelado com as pontinhas, igual está aqui escrito, ó, com a periferia alaranjada. Olha aqui, ó. Olha a cor que está isso aqui. Conseguiram ver agora? Esse é o Microsporum canis. E aqui a gente vê o reverso. Um amarelo alaranjado ou um marrom alaranjado. Isso vai depender de cada um, né? Sempre, todo mundo tem uma diferença nessa visão dessas cores aí direitinho. Perfeito? Entenderam esse aí? Esse é o Microsporum canis. A gente comentou a respeito da cultura, o tempo de crescimento e a coloração e também a temperatura de crescimento. Isso é importante vocês terem em mente. Cada cultura tem seu crescimento específico em determinada temperatura. Joia? Então, vamos lá. O Microsporum gypsum, que é aquele que eu comentei com vocês, que ele é geofílico, mas infecta animais também. Ele está aqui, está riscado ali no meio.
Viram aqui, né? Então, vamos voltar lá. O anverso já é amarelo acastanhado. Aqui a gente consegue ver esse acastanhado aqui no meio. Um amarelado e tem a borda em volta dele ali, desse crescimento, mais friável. O que é uma coisa friável? Aquela coisa que desmancha fácil, que quebra fácil. Entenderam isso? Olha se vocês conseguem observar que se isso não dá a impressão de ser friável, de como está todo quebradinho. Se for o caso, eu até aumento a imagem aqui para vocês verem melhor. Peraí, deixa eu só corrigir esse erro meu aqui. Esse é o de cá. Olha isso aqui, como dá a impressão que está quebradiço aqui, ó. Isso é um sinal que está o quê? Friável. Entenderam, pessoal? Opa. Vai para o lugar ali. Melhorou aí a imagem? Conseguiram ver? Esse aí tem outras características. É uma coisa que eu sempre comento com todos os alunos das outras disciplinas que eu dou aula, que na veterinária ou em qualquer área da saúde, a gente tem que trabalhar muito bem os 5 sentidos. O que seria isso? A gente tem que ter uma visão muito boa para avaliar a coloração disso aí, a estrutura, como que tá certinho. A gente tem que trabalhar a nossa audição, dependendo em outras disciplinas, no caso de uma ausculta, a gente tem que saber ouvir muito bem, palpar muito bem. Eu não digo de sabor, mas de cheiro. O cheiro é uma coisa fundamental na avaliação disso aí. No caso desses fungos, a gente tem que avaliar o cheiro. Abriu essa colônia ali, cheirar. Ah, você vai inalar esporos, mas a quantidade é muito pouco, não vai fazer mal para você. Vai ter um odor semelhante a camundongo. Olha para vocês verem. Tem alguns que têm um cheiro característico. É o caso, não sei se eu comentei com vocês ou foi na disciplina de doenças que eu comentei a respeito da malacésia, que tem aquele cheirinho azedo que em livro e em aula a gente aprende com um cheiro de manteiga rançosa. Eu tenho anos que eu não compro manteiga e eu não ia deixar a manteiga, que é caro pra caramba, ficar rançosa para eu sentir o cheiro. Mas a gente tem que trabalhar muito bem o olfato. O crescimento desse também, sendo um micrósporo, também uma temperatura adequada, ele também é termosensível, temos sempre que atentar a isso aí direitinho. E cresce também no Agas saburô. Olha a cultura dele aqui, a gente já até vê aqui que é o Agas saburô, esse francês aí é meio difícil, mas olha, também as bordas um pouco friáveis, ele é um pouco, esse é purpurulento? Não, mas ele tem um aspecto de pó ali um pouquinho. Olha a coloração do anverso aqui, olha, amarelado, como a gente tinha comentado aqui. Entenderam isso do Microsporum gypsum? Beleza? Então, vamos voltar lá. Mais ainda, pessoal. Outro dermatófito importante são os tricofítons, que eu havia comentado com vocês. No caso desse aqui, que é um que acomete os equinos, o que a gente vai ter? O anverso, que é a porção que de cima, inicialmente branco e felpudo. O que é uma coisa felpuda? Eu estou procurando até um trem felpudo aqui, eu não estou achando nada felpudo. O que seria uma coisa felpuda? Hein, pessoal? Uma coisa fofinha, peluda, que dá esse aspecto de fofinho, boa. Olha que interessante. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem melhor aqui. Olha se isso aqui... Quer ver? Deixa eu pegar um paninho aqui. Olha o exemplo, esse roupão aqui, ó. Ele não dá o aspecto de felpudo? O mesmo esquema que está apresentado ali no... Caramba, perdi a aula aqui. Que está aqui, ó. Olha a característica, a gente olhando assim, não é similar
a isso aqui, ó. Isso é o felpudo que a gente... Foi até bom pegar esse negócio que tá quentinho. Que a gente fala. Isso é uma característica também desse fungo. Deixa eu voltar o negócio para o lugar aqui. Opa. O reverso dele, inicialmente, igual eu falei, ele é o quê? Branco. Ele é branquinho, igual está na imagem aqui. Posteriormente, deixa eu voltar para vocês aqui, ele vai ficar mais amarelado e pregueado. Essa cultura ela vai apresentar alguns pregueamentos. Isso no anverso, que a gente vai observar na parte de cima. Agora, no reverso, ele pode ser de amarelo a um marrom avermelhado escuro, que é isso que a gente observa bem nessa imagem. Perfeito? Algumas culturas, elas necessitam de alguns nutrientes especiais. No caso desse Triconfito equino, ele tem o quê? A necessidade do ácido nicotínico, que é necessário para o crescimento. Ele tem um crescimento mais lento ainda que o Microsporum canis e o Gypsum, que olha aqui, em 10 dias ele cresce 35 milímetros. O que seria isso? Não sei o tamanho da tela que vocês têm aí, mas vamos colocar que isso aqui é 3,5 centímetros. É muito pouco. Daqui do meio até aqui, ele vai crescer isso aqui em 10 dias. Ou seja, um crescimento bem lento isso aí. Joia? Aqui a gente tem um exemplo dessa coloração. Aqui no tempo 1 de crescimento. Esse aqui é um crescimento um pouco mais tardio e a gente começa a ver o quê? O anverso já amarelado, escurecendo. Entenderam isso, pessoal? Então, vamos lá, já põe já ia falar igual um youtuber, põe um like aí que a gente, para crescer, fortificar o canal aí, pessoal, vamos lá. Agora, eu comentei em relação à espécie, né? Esse aqui, comumente em cães e gatos, o equino, esse Gypsum, geralmente, ele pega roedores, é comum ele pegar roedores, mas pode pegar cães e cavalos também. E esse equino, o nome já se diz, né? É cavalo. Esse é bem de boa. Agora, o Metagrofites, cadê minha listinha aqui que eu sempre esqueço, né? O Metagrofites, ele já é mais comum em roedores, cães, cavalos e outras espécies, ou seja, ele pega um geralzão ali. Ele vai ficar castanho claro a amarelo, que é o que a gente vê aqui, e um aspecto pulverulento. O que seria isso? Sabe quando a gente pulveriza um pó sobre alguma coisa? Quando vai na casa da avó e derruba o polvilho antisséptico dela, aquele que estava em cima do armário lá, que ela usava para passar no sovaco assim. Então, aquele pulverizar ali, aquele pó, é esse aspecto aqui, ó. Ou mais fácil, quando você está fazendo um bolo e faz bagunça e cai uma colher de trigo ao lado. Entenderam isso, pessoal? Esse é o aspecto que pulverulento. Isso a gente vê em cima bonitinho. Agora, no reverso, virou essa placa. O que a gente vai ver? Um castanho claro a avermelhado, que é o que a gente vê aqui, ó, um castanho claro podendo ficar avermelhado. Aí ele vai crescer bem a 37 graus. Já é uma temperatura maior que aquele outro que eu havia comentado, que é o Microsporum canis, por exemplo. E ele é urease positiva. O que seria essa urease positiva? A urease positiva, em poucas palavras, é quando a gente faz uma cultura em um meio específico que, se produz urease aquela cultura, o que vai acontecer? Ela vai mudar de cor aquele agar, que ele estava uma cor de creme, que igual está aqui no fundo. Deixa eu apagar isso aqui. Igual tá essa cor aqui no fundo, ó, isso vai virar um rosa pink caso ele for urease positivo. Agora, se ele for negativo, vai manter essa coloração normal.
Entenderam isso, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês a imagem aqui, que fica mais fácil, né? Eu queria só a placa para ficar melhor aqui. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem certinho. A gente já está na Metagrofites. Cadê ele? Aqui. Estão conseguindo ver aqui como é que vai ficar? Cadê vocês? Cadê a apresentação? Caramba, perdi. Aqui. Entenderam aqui? Esse aqui é um controle. Ó. Agora, a partir do momento que o micro-organismo que está aqui, ele está produzindo urease, que é um agente, se eu não me engano, alcalino, ele altera a cor desse pH, transformando em o quê? Em uma coloração rosa, quando ele é positivo. Isso é uma das maneiras bioquímicas da gente diferenciar o quê? Um fungo de outro. Entenderam isso? E no caso, esse aí é urease positivo. Entenderam, pessoal? É um método bioquímico para diferenciar fungos e bactérias também. Ou seja, diferenciar meios de materiais cultivados em um meio de cultura. Olha esse aqui como é que está bem pulverulento aqui, ó. Esse aqui parece que você virou uma colher de trigo assim, ó, ou vai para fazer tapioca, faz aquela bagunça, ele espalha bem ali. No caso, a urease é produzida pelo fungo, entendeu? Por isso que ele é urease positivo. Então, vamos lá. E olha o anverso disso aqui, acastanhado a vermelho. Esse quem que era? Tricofita ou metagrofites, comum em roedor, cão, equino, punhado de espécie aí. Mas muda de cor por causa de uma reação. É igual para a gente avaliar pH das coisas. Entenderam? Isso eu vou falar mais para frente quando a gente falar de provas bioquímicas, principalmente em bactérias, que dá para falar isso. Isso eu ia falar mais em prática, né? Agora que eu lembrei que a gente está sem prática, a gente vai esquecendo das coisas. Agora, outro fungo, que esse aqui já é comum em bovinos, vou mostrar para você só o fungo, como que fica no bovino. Esse é o verrucoso. Verrucoso. A gente tem que colocar as imagens, senão não aparece, né? Verrucoso, cadê o bovino? O trem parece até um. Aqui. Chamado hangworm também. Cadê a apresentação? Aqui. Só para vocês terem uma ideia como é que ele é. Nesse, ele é um branco aglomerado. Olha como é que parece que ele aglomerou em cima um do outro assim e com aspecto aveludado. Não é aquele aspecto felpudo como esse roupão aqui, mas uma consistência mais aveludada, como se fosse veludo. Sempre quando eu lembro de veludo, eu lembro de quê? Quando a gente ia para a igreja, que é cheio daqueles trem de veludo, sofá de veludo, aqueles negócios que a gente vê na igreja católica, é cheio dessas coisas, né? Mas... E o reverso, ele vai ser um branco ou amarelo claro, também tem um crescimento mais lento ainda, esse é um dos crescimentos mais lentos de todos, ou seja, se tem os sinais, isso é coisa de doenças, né? Mas se tem os sinais clínicos do animal, você coletou esse material, cresceu o fungo em 10 dias ali, é esse aí? Não, por quê? Em 20 dias ele vai crescer 1 centímetro. É muito pouquinho isso aí. Entenderam? Então, vamos para frente. Nós já estamos quase acabando, pessoal. Eu não vou delongar muito, não. A gente vai ter os macroconídeos, que é onde tem os esporos deles ali. Isso é a maneira o quê? Para a gente ver
microscopicamente a presença de quê? Do fungo. A gente consegue identificar microscopicamente. A técnica para a gente tirar do meio de cultura e colocar no microscópio, isso a gente vê em aula também, em aula prática, que isso é uma coisa bem bacana de se ver. Aí a gente vai ter, do Microsporum canis, o macroconídeo, é um conídeo grande, por isso que é macro. Olha o formato dele bonitinho aqui. O Microsporum gypsum, a diferença dele para o outro, ele não tem esse afilamento que tem no Microsporum canis. Essa é a diferença. Aqui a gente vê a hifa e aqui a gente vê o macroconídeo. Então, vamos lá. O pessoal só está saindo. Não, que ela não está boa, não. O Trichophyton, aqui a gente tem o macroconídeo bonitinho e aqui uma imagem um pouco mais de longe dele ali. Isso aqui são alguns nódulos que apresentam, que é isso aqui. Mas isso não vou entrar em detalhes dessas coisas aqui. Esse é o macroconídeo do Trichophyton mentagrophytes. Olha como ele é diferente em relação a esse aqui. Sempre tem uma diferençazinha. Eu vou voltar, então, só mostrar do verrucoso, o mesmo esquema, esse macroconídeo, onde seria, entre aspas, a inflorescência, que teria a reprodução sexuada, mas não tem. Mas vamos voltar aqui. Ó. Explicando de novo, né? Esses macroconídeos é o que a gente observa durante a microscopia para diferenciar um fungo do outro, que a gente pode avaliar pela cultura, a gente vê no reverso e o anverso ali, e também pela análise microscópica das hifas com os seus macroconídeos. As diferenças de cada um, olha como é esse macroconídeo aqui, ó. Ele é um formato mais afilado. Esse já é um Microsporum canis. Este outro aqui, ó, que não tem essa ponta tão afilada, já é o Microsporum gypsum. Essas são as diferenças assim, né? E aqui a gente tem um microconídeo. Um macro, aqui vamos colocar como se fosse um esporo e aqui um esporosão. Um macro e um micro. Do Trichophyton equino, é o mesmo esquema. Olha o formato, como ele é diferente dos demais. É semelhante? É, mas isso sempre tem as semelhanças e as diferenças, são discretas. Aqui a gente vê a hifa e os macroconídeos. Do Trichophyton mentagrophytes, as hifas, os microconídeos e os macroconídeos. Joia? E esse aqui, por último, é o Trichophyton verrucoso. Bem de boa esse aí. E aqui a hifa com eles numa imagem menos de zoom, menos em cima, que eu esqueci a palavra certinho. Perfeito? Então, vamos para frente. Estamos quase acabando. Faltam duas coisas só para a gente terminar isso aí. É importante para a gente saber que fungo que é muito importante a gente saber a espécie envolvida. Não adianta você mandar para um laboratório um material, esse material aqui. Tá, que espécie que é, que idade que é, a gente tem que ter uma avaliação desse animal, saber que animal que é, para o quê? Para a gente fazer os meios de culturas corretos, porque, como eu comentei, tem fungos que têm uma necessidade nutricional diferente de outros. Precisamos trabalhar com meios diferentes. Entenderam isso? Para esses materiais aí que a gente manda para o laboratório ou trabalha com eles para fazer a cultura, o que a gente pode fazer? Geralmente a gente utiliza pelo, raspados de pele profundas nas bordas da lesão. Se a gente pegar no meio, aquela região pode estar inflamada e não pode não ter tido o crescimento ali. Raspado de unhas também pode ser utilizado. E a gente pode utilizar o hidróxido de potássio. Ele dá uma clarificada nessa matéria ali e a gente consegue ver essas hifas de uma maneira bem mais fácil. E aí a gente vai procurar o quê? Os astróporos, geralmente no pelo. Olha essa imagem aqui, deixa eu colocar grande para vocês entenderem o que eu estou falando.
Cadê o trem? Tá aqui. Olha essa imagem aqui, ó. O que vocês conseguem ver aqui? A gente vê um pelo bonitinho, esse pelo em A aqui. E esse aqui, ó, que não sei o tamanho que vocês estão com a imagem aqui em B, esse aqui é um filamento capilar que está o quê? Colonizado por fungos. Olha quantos microconídeos, quantos esporos aqui em volta. Ou seja, o cabelo, o fio de cabelo, ele está todo estourado ali. Entenderam? Isso que a gente vai pesquisar se é positivo ao fungo. Não que a gente vai diferenciar qual fungo é pelo tricograma, que é esse exame do pelo ou cabelo. Entenderam isso, pessoal? Outro mecanismo a gente pode utilizar também é o quê? Cortes histológicos. Ah, tô com uma lesão de pele aqui no braço. Eu vou, faço um punch, utilizo um punch, aquele bisturi circular, tiro a amostra de tecido, mando para o laboratório e tem algumas colorações especiais que identificam fungos a partir do tecido. É uma maneira, ou pegar esse tecido mesmo e colocar no meio de cultura para o crescimento. Perfeito? As culturas, que a gente já comentou, e outro mecanismo, vocês já ouviram falar da lâmpada de Wood? Que eu vou finalizar a aula aí até com essa lâmpada de Wood. Essa lâmpada de Wood nada mais é que o quê? Uma luz negra. Opa! Deixa eu passar o videozinho aqui para vocês. Deixa eu passar o slide para a gente finalizar isso aí. Deixa eu só sair aqui, vocês vão entender. A gente passa no animal e ela gera uma inflorescência a respeito do... Deixa eu colocar a guia. Olha aí, pessoal. Esse crescimento aí, ó, esse crescimento, onde tem o fungo em crescimento, ele apresenta esse brilho que a gente está vendo aí na imagem. Vou tirar eu aqui. Estão conseguindo ver bem aí? Olha a cara do gato, parece o quê? Que estava num carnaval, né? Mas não, isso é uma inflorescência, só que isso gera muitas dúvidas no diagnóstico, principalmente devido ao quê? Não só os fungos em crescimentos que apresentam essa fluorescência. Vocês conseguiram ver aí direitinho ou não? Não todos, não todos, mas alguns apresentam essa inflorescência. Isso é comum em Microsporum canis. O Microsporum canis, os metabólitos deles que são fluorescentes com a luz negra, que é essa lâmpada de Wood. Entenderam? Agora, alguns fungos podem ter essa fluorescência, algumas contaminantes ali no pelo, alguma sujeira pode ter essa fluorescência também. Ele serve para nortear o local de coleta do material. Por quê? Onde tem, por exemplo, Microsporum canis em crescimento, ele vai ter essa fluorescência. A partir do momento que é um crescimento já antigo, ou seja, aqueles fungos já estão adultos, entre aspas, ali, o que vai acontecer? Não vai ter esse brilho todo ali. Entenderam? Aí, isso é uma maneira de a gente localizar o local, por exemplo, igual nesse gatinho. Deixa eu voltar o vídeo aqui e eu paro a imagem onde eu quero. Igual nesse gato aqui, ó. Essa região, tá aparecendo aí na imagem? Tá, né? Tá. Essa região aqui, ó, por exemplo, se eu for para pegar pelos para uma cultura ou para fazer um tricograma, essas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou ir nessa região, porque essa região aqui, ó, ela provavelmente está com fungo. Entenderam isso aí? É uma maneira de selecionar o local ali. Gravem isso aí.
Porque muitas vezes, eu quero usar a lâmpada de Wood, eu comprei uma lâmpada de Wood, tá com fungo. Às vezes não é fungo, pode ser apenas um contaminante. Entenderam? E aí, para coletar esses pelos, para fazer uma cultura, tem algumas técnicas. Isso a gente vê em outras disciplinas mais para frente, mas é só para vocês terem ideia. Pega uma escovinha de dente semelhante àquelas que a galera cata de motel, por exemplo, como se eu fosse em motel. Acho que eu nunca fui nesse trem. Você pega a escovinha de dente lá no motel, ela tá fechadinha, estéreo, aquela mais vagabundinha de todas. O que você vai fazer? Vai abrir estericamente não, né? De maneira estéril, e vai pentear o gato ou o cão todo com essa escovinha. Vão ficar aderidos pelos ali na cerda dessa escova. O que vai fazer? Você fecha de novo na embalagem que veio ali, que teoricamente está estéreo, e o que chegando no laboratório, o que vai fazer? Vai cortar essas cerdas ali em cima da placa de Petri. Pronto, você coletou pelo de uma maneira estéril desse animal e pegou todo o animal, porque você escovou ele todo. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo isso aí? Então, isso são os dermatófitos. Muito tranquilo para a gente falar. Eu falei dos meios de cultura, do modo bioquímico da gente selecionar isso aí direitinho, e também como a gente coletar o material assim bem por alto, beleza? Aí na próxima aula, continuando falando dessa parte de fungos com importância na veterinária, nós vamos falar do gênero Aspergillus, perfeito? Essa próxima aula provavelmente será final de julho, né? Deixa eu ver que dia que dá aqui. Provavelmente dia 29. Eu não sei ao certo o dia que volta certinho, mas se for dia 29 aí, a gente retorna isso aí. Alguma dúvida, pessoal?